Desde que você não pôde nos dar um herdeiro aqui, aceite este presente de aniversário, declarou meu sogro com um ar de superioridade. Quando abri a caixa, os papéis de divórcio me encararam. Olhei para meu marido, mas ele virou o rosto. Então, minha sogra apresentou uma mulher de 25 anos como a nova esposa dele. Em silêncio, assinei. Depois, minha melhor amiga tirou um envelope da bolsa. O rosto do meu sogro perdeu toda a cor ao lê-lo. Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catarina, anunciou Sara enquanto a sobremesa era servida no jantar de aniversário. O momento parecia deliberado, calculado para me pegar desprevenida quando eu estava relaxada e cercada por pessoas em quem confiava. Mateus afastou a cadeira e se levantou, chamando a atenção de todos os convidados à mesa elegantemente arrumada. O cristal e a porcelana que eu havia disposto com tanto cuidado de repente pareciam adereços em uma peça para a qual eu não havia sido escalada. Mas deixe-me voltar um pouco e explicar como cheguei a esse momento, sentada naquela sala de jantar, cercada por família e amigos, completamente alheia ao fato de que meu mundo estava prestes a desabar. A manhã do nosso segundo aniversário havia começado com tanta promessa. Acordei antes do amanhecer, meu corpo vibrando de excitação que tornava o sono impossível. 2 anos. Tiago e eu havíamos chegado ao nosso segundo aniversário e naquela noite celebraríamos com todos que importavam para nós. Saí da cama com cuidado, sem querer acordar meu marido, e fui descalça até a cozinha. Antes de continuarmos com a história de Catarina, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar essas experiências que importam para tantas mulheres. Se você acredita que todo casamento merece honestidade e respeito, por favor, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais mulheres que precisam ouvir essas histórias. Agora, vamos ver o que Catarina descobriu em seguida. A casa parecia diferente naquelas horas antes do amanhecer, cheia de possibilidades e antecipação. A luz do sol ainda não filtrava pelas cortinas de renda, mas eu podia ver nossas fotos de casamento na lareira, no brilho suave do poste de rua lá fora. Lá estávamos nós, congelados naquele momento perfeito em que prometemos um ao outro para sempre. O rosto de Tiago radiante de alegria enquanto colocava a aliança no meu dedo. Meu vestido esvoaçando ao nosso redor como uma nuvem de esperança e sonhos. Toquei minha aliança de casamento enquanto preparava o café, girando a faixa de ouro no dedo, como sempre fazia quando precisava de reassurance. O metal havia se aquecido com a minha pele nos últimos 2 anos, moldando-se perfeitamente. Parecia parte de mim agora, tão natural quanto respirar. Tiago apareceu na porta da cozinha exatamente quando eu estava servindo seu café da manhã favorito. Panquecas de mirtilo com xarope de bordo verdadeiro, bacon de peru crocante, exatamente como ele gostava, e suco de laranja fresco que eu havia espremido na noite anterior. A cozinha cheirava a contentamento em si, repleta dos aromas de manteiga, baunilha e grãos de café moídos na hora. Feliz aniversário, eu disse baixinho, esperando que ele atravessasse a sala e me beijasse como havia feito no nosso primeiro aniversário. Em vez disso, ele parou na porta com uma expressão indecifrável. Sim, respondeu simplesmente. 2 anos. Algo no tom dele me fez olhar para cima das panquecas, mas ele já havia virado a atenção para o jornal da manhã. O farfalhar familiar das páginas preencheu o espaço entre nós, criando uma barreira que eu não conseguia entender. Tiago sempre fora quieto pela manhã, mas esse silêncio parecia diferente, mais pesado, mais deliberado. Eu afastei minha inquietação como nervos de aniversário. Os homens lidavam com celebrações de forma diferente das mulheres, raciocinei. Enquanto eu sentia a excitação borbulhando como champanhe, ele provavelmente sentia o peso da expectativa, a pressão para tornar a noite perfeita para nossas famílias. À tarde me encontrou na casa de Mateus e Sara, transformando a sala de jantar formal deles no cenário perfeito para a nossa celebração. Sara dirigia meus esforços com sua mistura usual de críticas disfarçadas de sugestões úteis, mas havia algo diferente na energia dela naquele dia.
Ela praticamente vibrava de excitação enquanto arrumávamos flores e políamos a prataria. Você parece particularmente feliz hoje, observei, colocando rosas com cuidado no vaso de cristal que havia sido o presente de casamento dela para nós. Ah, Catarina, respondeu Sara, e seu sorriso era mais amplo do que eu já havia visto. Esta noite vai ser tão especial, um alívio tão grande, na verdade. Estávamos esperando esse momento há bastante tempo. Mateus acenou da poltrona de couro, onde observava nossos preparativos com a satisfação de um general inspecionando suas tropas antes da batalha. 2 anos proporcionam um tempo adequado para a avaliação, disse ele, com o tom autoritário que usava ao fazer pronunciamentos sobre assuntos familiares. Esta noite, celebramos a tomada de decisões necessárias. As palavras deles pareciam quentes e inclusivas, como se finalmente me estivessem acolhendo completamente no círculo familiar. Eu havia trabalhado tão desesperadamente por essa aceitação, suportando incontáveis jantares familiares, onde críticas sutis eram entregues com precisão cirúrgica, todas as reuniões de feriados, onde eu sorria apesar das perguntas pontiagudas sobre netos, todos os eventos sociais onde eu me sentia como se estivesse fazendo um teste para um papel que acreditava já ter conquistado pelo casamento. A sala de jantar se transformou com nossos esforços combinados, tornando-se um espetáculo digno da celebração que eu imaginava estarmos criando. Flores frescas enchiam todas as superfícies com o perfume de rosas e gipsofilas. Os copos de cristal capturavam a luz da tarde e enviavam pequenos arco-íris dançando pela toalha de mesa branca imaculada. A porcelana fina, cada peça valendo mais do que a maioria das famílias gastava em compras mensais, brilhava sob o lustre que eu havia limpado por 1 hora até a perfeição. À medida que os convidados começaram a chegar naquela noite, senti aquela familiar onda de orgulho que vinha com o sucesso em entreter. Nossos amigos e familiares estendidos enchiam a casa com risos e conversas, suas vozes se misturando à música clássica que eu havia selecionado para o ambiente de fundo. Tudo prosseguia exatamente de acordo com o plano. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a notar correntes subterrâneas, sutis, que eu não conseguia identificar. Os convidados ofereciam parabéns, que pareciam de alguma forma vazios, seus abraços durando um momento a mais, como se estivessem se despedindo em vez de celebrando. As conversas silenciavam quando eu me aproximava, e olhares significativos eram trocados quando as pessoas pensavam que eu não estava observando. Minha tia Patrícia me puxou de lado durante os coquetéis, suas mãos envelhecidas apertando as minhas com intensidade incomum. Catarina querida, você está se sentindo bem? Você parece um pouco pálida esta noite. Apenas animada, respondi, embora a pergunta dela me deixasse subitamente autoconsciente. Nervos de aniversário, suponho. Ela estudou meu rosto com o olhar penetrante que havia aperfeiçoado durante seus anos como diretora de escola secundária. Se você precisar de algo, Catarina, qualquer coisa, sabe que pode me ligar. As palavras dela carregavam um subtom que eu não conseguia decifrar, como se estivesse oferecendo ajuda para problemas que eu não sabia que tinha. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, Tiago apareceu ao meu lado com um sorriso forçado e me guiou para cumprimentar outros convidados. Durante a hora dos coquetéis, Tiago manteve uma distância física cuidadosa de mim, evitando os toques casuais e os olhares compartilhados que tipicamente caracterizavam nossas interações públicas. Quando os convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos futuros, ele dava respostas vagas e rapidamente redirecionava as conversas para tópicos mais seguros. Seu comportamento me lembrava alguém se preparando para uma tarefa desagradável, mas necessária. O jantar prosseguiu com toda a elegância formal que Sara havia insistido. Prato após prato planejado com cuidado aparecia diante dos convidados, cada um selecionado para demonstrar gosto sofisticado e atenção aos detalhes. A conversa fluía tão suavemente quanto o vinho, tocando em tópicos seguros como o tempo e notícias da comunidade, enquanto evitava com cuidado qualquer coisa muito pessoal
ou controversa. Eu deveria estar me divertindo, aproveitando o sucesso da execução de semanas de planejamento cuidadoso. Em vez disso, me peguei estudando os rostos ao redor da mesa, procurando pistas sobre as estranhas correntes subterrâneas que eu sentia, mas não conseguia identificar. Todos pareciam estar atuando em vez de celebrando, como se estivessem seguindo um roteiro que eu nunca havia visto. Enquanto a sobremesa era servida, Sarah se levantou de sua cadeira com o ar de alguém prestes a fazer um anúncio importante. A mousse de chocolate que eu havia pedido especificamente ao buffet ficou intocada diante de mim, enquanto meu estômago se contraía com apreensão repentina. "Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catarina", disse ela, e percebi que o que quer que estivesse prestes a acontecer havia sido orquestrado com cuidado para esse exato momento. O timing, o cenário, a audiência de pessoas que eu mais amava e confiava no mundo, tudo projetado para maximizar o impacto da surpresa que me aguardava. Mateus afastou sua cadeira e comandou a atenção de todos os convidados à mesa. Naquele momento, cercada pelo cristal, pela porcelana e pelas flores que eu havia arrumado com tanto cuidado, finalmente entendi que eu não era a anfitriã dessa celebração. Eu era o alvo dela. Os aplausos diminuíram enquanto Mateus se acomodava de volta na cadeira, mas a tensão na sala permanecia densa como neblina. Forcei um sorriso, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto alcançava o copo de água. Algo fundamental havia mudado durante o discurso dele, embora eu ainda não pudesse identificar o que era. Os rostos ao redor da mesa exibiam expressões que eu não conseguia decifrar, uma mistura de antecipação com algo que parecia desconfortavelmente como pena. Mas esse momento de inquietação não foi meu primeiro aviso de que algo estava errado no meu casamento. Os sinais haviam se acumulado por semanas, como rachaduras finas em uma fundação que eu havia escolhido ignorar em vez de examinar. 3 semanas antes, eu estava organizando nossos papéis para a temporada de impostos, quando descobri a primeira evidência de que meu casamento perfeito era construído sobre mentiras. Enterrada debaixo de documentos de seguro e contas de serviços, encontrei uma fatura de telefone celular que não pertencia ao nosso plano familiar. O cabeçalho era familiar, da nossa companhia de telefonia, mas o número da conta estava errado. Minhas mãos tremiam enquanto estudava as cobranças detalhadas, centenas de mensagens de texto e chamadas para um número que eu nunca havia visto. As datas e horários contavam uma história que fazia meu estômago se contrair com dread crescente. Conversas tarde da noite quando Tiago alegava estar dormindo ao meu lado, chamadas à tarde durante o horário de trabalho, quando ele supostamente não podia ser contatado, textos de fim de semana trocados enquanto ele estava na sala de estar, alegando verificar e-mails de trabalho. A frequência havia aumentado dramaticamente nos últimos 3 meses, o que começara como contato ocasional evoluíra para comunicação diária, às vezes durando horas. Alguém na vida do meu marido havia se tornado importante o suficiente para justificar esse nível de atenção, esse nível de segredo. Quando Tiago chegou em casa aquela noite, eu o esperei na cozinha com as faturas de telefone espalhadas pelo balcão como evidências em um julgamento criminal. "Pode me explicar isso?" perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. O rosto de Tiago passou por uma série de transformações rápidas: confusão, reconhecimento, culpa e, finalmente, raiva defensiva. "Você mexeu nos meus papéis pessoais?" "Eles estavam misturados com nossos documentos fiscais conjuntos", respondi. "Eu não estava bisbilhotando, estava organizando." "Isso é relacionado ao trabalho", disse ele, mas sua voz faltava convicção. "Seu chefe exige uma linha separada para certos projetos, questões de confidencialidade." "Seu chefe exige que você envie textos à meia-noite?" A mandíbula de Tiago se tensionou. "Você está sendo paranoica, Catarina. Esse tipo de comportamento suspeito é exatamente porque nosso casamento tem problemas." A acusação me acertou como um golpe físico. Nosso casamento tinha problemas? Isso era novidade para mim, embora aparentemente não para ele. "Que problemas?" "Tiago, eu não entendo o que está acontecendo aqui."
Tudo tem que ser sobre você, não é? Sua voz subiu com uma frustração que parecia ter se acumulado por meses. Você questiona tudo o que eu faço, onde vou, com quem falo. É sufocante. Ele pegou as chaves do balcão e se dirigiu para a porta. Preciso de ar, preciso de espaço, preciso não ser interrogado na minha própria casa. A porta da frente bateu com finalidade, deixando-me sozinha com a fatura do telefone e a realization esmagadora de que meu marido estava guardando segredos que exigiam um nível profissional de engano para manter. 2 dias depois, o encontro no supermercado acrescentou outra peça ao quebra-cabeça que eu começava a reconhecer. Eu estava selecionando vegetais para o jantar quando notei uma jovem mulher me encarando com intensidade desconfortável. Ela era bonita de uma forma effortless, que me deixou imediatamente autoconsciente sobre minha própria aparência. Meu cabelo que nunca mantinha o estilo, minhas roupas que de repente pareciam desgrenhadas e desatualizadas. Você deve ser Catarina, disse ela, se aproximando com óbvio nervosismo. Desculpe, nos conhecemos? Sou Júlia, respondeu ela, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto se apresentava. Trabalho com Tiago. Ele menciona você às vezes. Tiago raramente discutia seus colegas comigo e certamente nunca havia mencionado alguém chamado Júlia. O nervosismo dela parecia desproporcional a um encontro casual no supermercado. Ela continuava olhando ao redor como se esperasse que alguém nos pegasse conversando. Ele me contou sobre a festa de aniversário de vocês, continuou Júlia. Parece que vai ser adorável. Isso me pareceu particularmente estranho. Tiago havia sido relutante em discutir nossa celebração, alegando preferir momentos privados a exibições públicas. Por que ele compartilharia detalhes com uma colega que nunca mencionara? Que atencioso da parte dele falar sobre nosso casamento no trabalho, disse com cuidado, estudando o rosto dela em busca de pistas sobre o que ela não estava dizendo. O sorriso de Júlia vacilou. Ah, ele não discute realmente o casamento de vocês. Ele fala sobre outras coisas, coisas pessoais. Ela parou, parecendo perceber que havia revelado demais. Preciso ir. Foi bom te conhecer, Catarina. Ela se apressou em direção à saída com óbvia urgência, deixando-me parada na seção de produtos, com perguntas se multiplicando na minha mente como células cancerosas. Coisas pessoais. Que coisas pessoais Tiago compartilharia com uma bela colega jovem que não podia discutir com a esposa? O jantar semanal na casa de Mateus e Sara no domingo seguinte forneceu outra camada de compreensão sobre a posição precária que eu ocupava nessa família. O que antes parecia crítica leve, agora se revelava como avaliação sistemática, uma revisão de desempenho que eu aparentemente estava falhando. A filha de Margarida acabou de ter o bebê mais lindo, anunciou Sara, enquanto nos sentávamos para o assado perfeitamente preparado. Uma bênção tão grande para a família deles. Os netos trazem tanta alegria. Ela olhou significativamente para minha barriga plana e senti o familiar rubor de vergonha que acompanhava essas conversas. Os Johnsons estão esperando o segundo neto, continuou Sara implacavelmente, e os Pattersons acabaram de receber o terceiro. Parece que todos da nossa idade estão desfrutando dos frutos de casamentos bem-sucedidos. Mateus se juntou ao ataque com precisão cirúrgica. Casamentos bem-sucedidos tipicamente produzem filhos no primeiro ano. Isso demonstra compatibilidade, valores compartilhados, aptidão biológica. Tentei redirecionar a conversa para tópicos mais seguros, mas Sara persistiu com observações sobre legado familiar e a importância de continuar linhagens sanguíneas. Suas palavras eram escolhidas com cuidado para ferir, enquanto mantinham negação plausível. Isso não era crueldade aberta, era desmoralização estratégica. Tiago sentava durante essas trocas em completo silêncio, nem me defendendo nem redirecionando a conversa para longe das minhas aparentes falhas. Sua participação passiva na minha humilhação era talvez mais devastadora do que a crueldade ativa dos pais dele. Eu me desculpei para ir ao banheiro, onde encostei as costas na porta, e chorei em silêncio, enquanto suas vozes continuavam na sala de jantar. Através das paredes finas,
Eu podia ouvi-los discutindo minhas inadequações, como se eu fosse um aparelho defeituoso que eles estavam considerando substituir. 2 anos deveriam ter sido o tempo adequado, dizia Mateus. Talvez o problema seja mais fundamental do que inicialmente acreditávamos, respondeu Sara. A voz de Tiago era baixa demais para distinguir palavras, mas seu tom sugeria concordância em vez de protesto. Quando voltei à mesa, a conversa havia mudado para tópicos mais seguros, mas o dano estava feito. Eu entendia agora que minha posição nessa família era condicional, probatória, sujeita a métricas de desempenho que eu aparentemente estava falhando em atender. A ligação da minha mãe veio naquela quinta-feira à noite enquanto eu mexia uma sopa que ficaria intocada porque Tiago estava trabalhando até tarde novamente. Sua voz carregava a preocupação que apenas mães conseguem calibrar perfeitamente para perfurar as defesas dos filhos. Catarina, querida, você soou tão cansada na nossa última conversa. Está dormindo o suficiente? Comendo direito? Estou bem, mãe. Apenas ocupada com o planejamento do aniversário. Tiago perdeu o jantar de Páscoa conosco e o Natal pareceu tenso. Está tudo bem entre vocês dois? A pergunta pairou no ar como fumaça, impossível de ignorar, mas perigosa de reconhecer. Como eu poderia explicar que meu marido estava se tornando um estranho, que sua família me tratava como uma empregada decepcionante, que eu estava descobrindo evidências de enganos que ainda não entendia completamente? Estamos bem, menti. Apenas os ajustes normais da vida de casados. Catarina, a voz da minha mãe carregava a autoridade de alguém que havia criado 3 filhos e sobrevivido 35 anos de casamento. Você sabe que pode me contar qualquer coisa. Se precisar de ajuda, se precisar vir para casa por um tempo, se precisar de qualquer coisa. A oferta de refúgio era tanto reconfortante quanto aterrorizante. Significava que ela via o que eu estava, tentando tanto esconder que meu casamento perfeito estava desmoronando e eu era orgulhosa ou assustada demais para pedir ajuda. Vou visitar em breve, prometi, sabendo que estava evitando suas perguntas perceptivas sobre o estado do meu relacionamento. Eu te amo, querida. Lembre-se de que você merece ser feliz. Depois que ela desligou, fiquei na cozinha vazia, segurando o telefone e me perguntando quando a felicidade havia se tornado algo que eu tinha que lembrar que merecia, em vez de algo que eu naturalmente esperava. Agora, sentada nesse jantar de aniversário, com Mateus se preparando para fazer seu anúncio, percebi que todos aqueles sinais de alerta haviam levado a esse momento. As chamadas misteriosas, a bela colega, a impaciência crescente da família, as perguntas preocupadas da minha mãe, tudo havia se construído para a surpresa que me aguardava nessa sala de jantar perfeitamente arrumada. A sobremesa ficava intocada diante de mim, enquanto Mateus limpava a garganta com autoridade teatral. Mateus limpava a garganta com a autoridade de alguém acostumado a comandar a tensão, mas antes que ele pudesse começar seu anúncio, minha mente vagou para a consulta médica que havia ocorrido apenas 48 horas antes. A memória parecia tanto distante quanto imediata, como olhar fotos da vida de outra pessoa, enquanto simultaneamente vivia cada momento com clareza dolorosa. Érica havia insistido em me levar ao consultório do doutor. Pacheco, seu entusiasmo sobre finalmente obter respostas definitivas, tanto reconfortante quanto avassalador. A clínica de fertilidade ocupava o 3º andar de um prédio médico reluzente, seus corredores estéreis alinhados com pôsteres motivacionais, mostrando mães sorridentes e bebês rechonchudos. A ironia não me escapava, cercada por imagens de gestações bem-sucedidas, enquanto eu documentava 2 anos de fracasso. Pense só, sussurrou Érica enquanto esperávamos na recepção. Até quinta-feira, podemos ter a resposta que você esperava. Os formulários pareciam confissões escritas em terminologia médica. Há quantos meses eu estava tentando engravidar? 24. Eu havia experimentado alguma gravidez, bem-sucedida ou não? Eu estava experimentando estresse marital que poderia impactar a concepção? Eu havia encarado essa pergunta por 1 minuto inteiro antes de marcar a caixa de às vezes.
O Dr. Pacheco era uma mulher gentil nos seus 50 anos que havia atendido metade dos nascimentos na nossa cidade. Sua sala de exame era pintada em pastéis suaves, mas nada podia suavizar a realidade clínica do que estávamos investigando. A aparente recusa do meu corpo em cooperar com a expectativa mais básica do casamento. Conte-me sobre seus níveis de estresse, disse o doutor. Pacheco, durante o exame, seu tom gentil, mas investigativo. Normais, suponho, as pressões usuais da vida de casada. Você é feliz no seu casamento, Catarina? A pergunta pairou no ar entre nós como uma acusação. Érica apertou minha mão da cadeira ao lado da mesa de exame e percebi que minha hesitação antes de responder havia revelado mais do que qualquer palavra poderia. Sim, respondi finalmente, mas até eu podia ouvir a incerteza na minha voz. A coleta de sangue parecia minha última esperança sendo extraída por uma agulha. Cada frasco representava outra chance para meu corpo se redimir, provar que eu era digna do nome que carregava, digna da família em que havia me casado. Érica segurou minha outra mão durante o procedimento, seus dedos quentes e firmes, enquanto os meus tremiam de energia nervosa. Os resultados estarão prontos até quarta-feira, disse o doutor. Pacheco. Ligaremos com os achados. Agora, sentada no nosso jantar de aniversário, me perguntei se aqueles resultados de teste poderiam chegar a tempo de mudar o anúncio que Mateus estava preparando. Talvez notícias positivas pudessem salvar um casamento que parecia cada vez mais precário a cada dia. O confronto com Tiago, 3 noites após a consulta médica, havia destruído o que restava das minhas ilusões sobre nosso relacionamento. Eu o abordei no nosso quarto enquanto ele se preparava para dormir, armada com folhetos sobre tratamentos de fertilidade e uma esperança desesperada de que intervenção médica pudesse bridging o abismo crescente entre nós. Tiago, estive pensando no que o doutor Pacheco disse. Há opções que ainda não exploramos, tratamentos que podem nos ajudar a conceber. Sua resposta foi imediata e devastadora em sua frieza. Talvez não estejamos destinados a ter filhos juntos, Catarina. Talvez isso seja nossos corpos nos dizendo algo que deveríamos ouvir. As palavras me acertaram como golpes físicos. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez esse casamento tenha sido um erro desde o início. Talvez tenhamos tentado forçar algo que nunca foi destinado a funcionar. Eu encarei esse. Estranho que usava o rosto do meu marido, mas falava com a voz de alguém que já havia partido emocionalmente do nosso relacionamento. A outra pessoa, Tiago. Seu silêncio se estendeu entre nós como um veredicto de culpa. Quando ele finalmente falou, sua voz era plana e final. Acho que devo dormir no quarto de hóspedes esta noite. Nós dois precisamos de espaço para pensar no que realmente queremos. Aquela noite marcou o início de uma nova fase no nosso casamento. Uma em que vivíamos como estranhos, compartilhando uma casa, mantendo aparências enquanto privadamente reconhecíamos que algo fundamental havia se quebrado, além do reparo. A descoberta dos verdadeiros sentimentos de Mateus e Sara sobre mim veio durante uma reunião familiar rotineira no domingo seguinte. Eu me voluntariei para ajudar Sara a servir a sobremesa, um gesto que antes parecia devoção filial, mas agora parecia mais arte performática desesperada. A despensa onde Sara guardava seus bons pratos de servir ficava ao lado da sala de jantar, separada por uma parede fina que não abafava conversas. Eu estava pegando os pratos de cristal para bolo quando ouvi meu nome falado com desprezo indisfarçado. Catarina provou ser incapaz de cumprir o requisito mais básico do casamento, dizia Sara a Mateus. 2 anos sem nenhum aborto para mostrar. Na idade dela, se fosse acontecer naturalmente, já teria acontecido. A garota é defeituosa, respondeu Mateus, com a crueldade casual de alguém discutindo mercadoria defeituosa. Tiago merece melhor. Uma esposa que possa realmente produzir filhos em vez de dar desculpas. Minhas mãos congelaram nos pratos enquanto a conversa deles continuava com crescente viciousness.
Eles discutiam minha aparência, minha personalidade, minha dignidade como membro da família, com a análise detachada de juízes entregando um veredicto. Cada palavra cortava outra peça da minha autoestima, deixando-me oca e tremendo no pequeno espaço escuro. Precisamos encontrar uma esposa mais adequada para Tiago, concluiu Sara. Alguém mais jovem, comprovadamente fértil, de uma família melhor. Quando finalmente saí da despensa com os pratos, minhas mãos tremiam tão violentamente que o cristal tilintava como sinos de vento. Sara olhou da sua posição na mesa de jantar, onde arrumava guardanapos com precisão militar. Catarina, você parece pálida. Está se sentindo bem? A preocupação na voz dela parecia mockery depois do que eu acabara de ouvir. Essas pessoas que sorriam para mim através das mesas de jantar familiares estavam ativamente conspirando a destruição do meu casamento. A família que eu tentara tanto agradar já havia decidido que eu era indigna da aceitação deles. Apesar dessa evidência crescente de traição e rejeição, me joguei no planejamento da nossa celebração de aniversário com determinação maníaca. A festa se tornou minha última tentativa desesperada de provar meu valor, demonstrar que eu era valiosa o suficiente para manter apesar das minhas aparentes falhas biológicas. Passei horas selecionando flores que fotografariam lindamente, escolhendo um menu que impressionaria até os padrões críticos de Sara, criando convites que atingiam o equilíbrio perfeito entre elegante e caloroso. Cada decisão parecia carregada de significado, como se o sucesso da festa pudesse de alguma forma salvar um casamento que claramente estava além da salvação. A ironia era sufocante. Eu estava planejando uma celebração de um relacionamento que havia se tornado uma fonte de humilhação diária, investindo tempo, dinheiro e energia emocional em comemorar uma união que as outras partes envolvidas aparentemente consideravam um fracasso. No entanto, eu me agarrei ao ritual da celebração como a um bote salva-vidas em um oceano de incerteza. Cada detalhe que arrumei parecia evidência a meu favor, prova de que eu era digna de amor, apesar da minha incapacidade de conceber. Os tecidos caros, o vinho escolhido com cuidado, o esquema de cores perfeitamente coordenado, tudo era testemunho do meu valor como esposa e membro da família. Mas mesmo enquanto escrevia cheques e fazia arranjos finais, eu sabia que estava planejando o meu próprio velório. A festa de aniversário havia se tornado menos sobre celebrar nosso casamento e mais sobre dizer adeus à vida que eu pensava estarmos construindo juntos. Agora, enquanto Mateus se preparava para entregar o anúncio que havia planejado para esse momento, percebi que todos os meus preparativos cuidadosos haviam sido para isso. Não uma celebração, mas um final orquestrado com cuidado que eu havia ajudado a encenar sem saber. A sobremesa ficava intocada diante de mim, enquanto o peso das expectativas que eu nunca poderia atender pressionava como uma pedra esmagadora. O pigarro de Mateus pareceu ecoar mais longo do que deveria e, naquele momento estendido, me tornei acutely consciente de como todo esse dia havia parecido uma performance onde todos, exceto eu, haviam recebido o roteiro com antecedência. A manhã havia começado com Mateus chegando à nossa casa mais cedo do que esperado, seus braços carregados de flores e vinho que eu não havia pedido para a celebração da noite. Sua saudação foi efusiva, de uma forma que parecia completamente antinatural. Seu abraço durando vários batimentos a mais, enquanto seus olhos seguravam os meus, com uma intensidade que fazia minha pele arrepiar. Catarina, minha querida nora, disse ele, o carinho rolando da língua com precisão teatral. Esta noite será uma noite tão especial, tão memorável. Espero que você esteja preparada para quão especial será. A repetição de especial parecia um aviso disfarçado de entusiasmo. Sara havia sido igualmente estranha, praticamente vibrando de antecipação enquanto voava pela nossa cozinha, rearranjando itens que não precisavam ser rearranjados e oferecendo sugestões de melhorias que eram realmente comandos embrulhados em falsa polidez.
Você deveria usar seu vestido azul esta noite, Catarina, aquele com o decote alto, muito apropriado para a ocasião. Quando minha sogra havia se importado com minhas escolhas de roupa? Quando ela havia oferecido conselhos de moda que não vinham com críticas afiadas? No entanto, lá estava ela, me tratando com uma solicitude que parecia mais ominous do que sua desaprovação fria usual. Tiago me evitara o dia todo, alegando nervosismo sobre hospedar membros da família, mas seu demianor sugeria culpa em vez de ansiedade social. Ele se movia pela casa como um homem se preparando para uma execução, verificando o relógio repetidamente e sobressaltando toda vez que o telefone tocava. Quando tentei engajá-lo em conversa sobre detalhes de última hora da festa, suas respostas eram monossilábicas e distraídas. Você confirmou a entrega do vinho? Perguntei enquanto arrumava flores na sala de estar. Sim. E as cadeiras extras da casa dos seus pais? Tratado. Tiago, você está se sentindo bem? Você parece tenso. Ele me olhou então com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dor, talvez, ou arrependimento. Estou bem, Catarina. Apenas quero que tudo corra bem esta noite. Mas nada no comportamento dele sugeria que ele queria que a noite corresse bem. Tudo sugeria que ele temia o que estava prestes a se desenrolar. A chegada de Érica proporcionou o primeiro momento genuíno de calor que eu havia experimentado o dia todo. Ela invadiu nossa casa com sua energia característica, mas até ela parecia diferente naquela noite. Sua excitação era palpável, quase maníaca, e ela apertava a bolsa com intensidade protetora. "Catarina!" exclamou ela, me abraçando com afeto feroz. Mal consigo me conter. Esta vai ser a melhor festa de aniversário de todos os tempos. Eu me afastei para estudar seu rosto, notando o rubor brilhante nas bochechas e o brilho nos olhos com segredos mal contidos. "Érica, você parece prestes a explodir. O que deu em você?" "Eu te disse, tenho o presente perfeito para você. O timing vai ser absolutamente perfeito, transformador, Catarina. Esse presente vai mudar tudo." Ela continuava tocando a bolsa enquanto falava, seus dedos traçando o contorno do que eu assumia ser um envelope. O gesto era tanto protetor quanto reverente, como se carregasse algo precioso e frágil. "Você está me deixando nervosa com todo esse mistério", disse. Mas seu entusiasmo era contagioso. Pela primeira vez o dia todo, senti um flutter de esperança genuína. Talvez a surpresa que Érica havia planejado contrabalançasse a tensão estranha que se acumulava desde a manhã. "Confie em mim", sussurrou ela, apertando minhas mãos. "Quando o momento for certo, quando tiver o impacto máximo, vou te dar algo que fará todos nessa sala entenderem quão especial você é." Sua presença me ancorava de uma forma que nada mais havia feito aquele dia. Enquanto a família de Tiago me fazia sentir uma outsider, performando por aprovação, Érica me fazia sentir vista e valorizada pelo que eu era, em vez do que eu poderia fornecer. À medida que os convidados começaram a chegar, as dinâmicas sociais da festa pareceram imediatamente erradas, de maneiras que eu não conseguia articular. Membros da família estendida e velhos amigos filtravam pela porta da frente com parabéns que soavam vazios e abraços que pareciam mais condolências do que celebrações. Meu primo Miguel, geralmente barulhento em reuniões familiares, parecia subjugado e evitava contato visual quando falava comigo. "Parabéns, Catarina. Espero que esta noite te traga tudo o que você merece, tudo o que merecia." Porque isso soava menos como uma bênção e mais como uma ameaça. A senhora Henriques, da rua de baixo, normalmente cheia de tagarelice alegre sobre fofocas do bairro, oferecia elogios, elaborados que soavam ensaiados. "Catarina querida, você está absolutamente radiante esta noite, tão corajosa, tão digna. Sempre admirei sua força. Corajosa, digna." Essas não eram palavras tipicamente associadas a celebrações de aniversário. Eram palavras reservadas para pessoas enfrentando a adversidade com graça. Durante a hora dos coquetéis, peguei vislumbres de trocas significativas entre convidados quando pensavam que eu não estava observando.
sobrancelhas erguidas, acenos sutis, conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando eu me aproximava. O tecido social da festa parecia carregado de informação que todos possuíam, exceto eu. Minha tia Patrícia me encurralou perto da lareira, suas mãos envelhecidas agarrando as minhas com urgência incomum. Catarina, querida, você parece terrivelmente pálida. Está se sentindo bem? Tem comido o suficiente? Estou bem, tia Patrícia. Apenas animada com a celebração. Ela estudou meu rosto com o olhar penetrante que havia aperfeiçoado durante décadas, ensinando alunos do ensino médio. Se precisar de algo, Catarina, qualquer coisa, você tem meu número. Prometa que vai ligar se precisar de ajuda. Ajuda com o quê? Porque todos pareciam acreditar que eu precisaria de assistência com algo. Que crise eles estavam antecipando que eu permanecia oblivious? O comportamento de Tiago durante a noite confirmava minha suspeita crescente de que ele estava se preparando para algo que exigia fortificação psicológica significativa. Ele bebia mais pesadamente do que eu já o havia visto beber em uma reunião familiar, seu copo habitual de vinho substituído por múltiplas visitas ao carrinho de bar. Ele mantinha distância física cuidadosa de mim, evitando toques casuais e olhares compartilhados que normalmente caracterizavam nossas interações públicas. Quando convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos futuros, suas respostas eram vagas e rapidamente redirecionadas para tópicos mais seguros como trabalho ou desporto. Eu o observava verificar o relógio obsessivamente como se estivesse esperando um momento específico chegar. Suas conversas com o pai sempre terminavam abruptamente quando eu me aproximava, trocas sussurradas carregando uma urgência que fazia meu estômago se contrair de apreensão. Tiago, sussurrei durante um breve momento em que nos encontramos sozinhos na cozinha. O que há de errado com você esta noite? Você está agindo como se estivesse em um funeral em vez da nossa festa de aniversário. Ele me olhou com olhos que pareciam carregar desculpas por crimes ainda não cometidos. Catarina, só quero que você saiba que nada disso foi pessoal. Nada disso foi porque você não é uma boa pessoa. Nada do que não foi pessoal. Tiago, você está me assustando. Mas antes que ele pudesse responder, Sara apareceu na porta anunciando que o jantar estava pronto para ser servido. Agora, enquanto Mateus se preparava para fazer o anúncio planejado para esse momento, percebi que toda interação estranha, todo olhar significativo, toda conversa sussurrada havia levado a isso. A sobremesa ficava intocada diante de mim, enquanto o peso da revelação iminente pressionava como uma tempestade se formando prestes a explodir. A tempestade que se acumulava a noite toda finalmente explodiu com as próximas palavras de Mateus. Senhoras e senhores, família e amigos, começou ele, sua voz carregando a autoridade praticada de alguém, entregando um veredicto já decidido. Nos reunimos esta noite não apenas para marcar o segundo aniversário de Catarina e Tiago, mas para abordar alguns assuntos familiares muito importantes. Um calafrio correu pela minha espinha, enquanto a sala caía em silêncio completo. Até a música clássica suave que tocava ao fundo parecia sumir, deixando apenas o som do meu próprio batimento cardíaco troveando nos ouvidos. Mateus enfiou a mão no bolso do casaco com precisão teatral, produzindo um envelope que parecia oficial e ominous à luz das velas. Ele o ergueu alto o suficiente para que todos vissem, como um promotor, apresentando evidência a um júri. O casamento, continuou ele, seu olhar se fixando em mim com intensidade desconfortável, é uma instituição com propósitos específicos. Quando esses propósitos não são cumpridos após um período razoável de tempo, decisões difíceis devem ser tomadas para o bem de todas as partes envolvidas. Minha boca secou. A forquilha de sobremesa tremia na minha mão enquanto a colocava no prato de porcelana com um tilintar suave que parecia ecoar pela sala silenciosa. Catarina, minha querida, disse Mateus, e seu carinho parecia uma lâmina embrulhada em seda. Você faz parte da nossa família há exatamente 2 anos.
Isso representa tempo adequado para avaliar o sucesso dessa união e fazer ajustes necessários para o futuro. Tiago ficou congelado ao lado da cadeira do pai, seu rosto pálido como pergaminho, os olhos fixos em algum ponto invisível além do meu ombro. Ele parecia um homem diante de um pelotão de fuzilamento, exceto que não era ele quem estava prestes a ser executado. Desde que você não pôde nos dar um herdeiro, continuou Mateus, sua voz ganhando força a cada palavra. Aqui, aceite este presente de aniversário. O envelope materializou-se diante de mim, segurado pela mão confiante de Mateus. Ao redor da mesa, ouvi inspirações agudas de alguns convidados, enquanto outros se inclinavam para a frente com a fascinação mórbida de espectadores em uma execução pública. Minhas mãos tremiam enquanto aceitava o envelope. O papel parecia caro, substancial, carregado de importância que eu começava a entender. O endereço de remetente era gravado com o logotipo de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. Abra, Catarina, instigou Sara do outro lado da mesa, sua voz brilhante com excitação mal contida. Estamos todos tão ansiosos para ver sua reação. O envelope parecia crescer mais pesado nas minhas mãos trêmulas. Parte de mim queria colocá-lo de lado, fechado, para preservar por mais alguns momentos a ilusão de que minha vida não estava prestes a mudar irrevogavelmente. Mas 45 pares de olhos me observavam, esperando minha resposta ao que quer que estivesse dentro. Rasguei o selo com dedos que pareciam desconectados do meu corpo. Os documentos legais dentro eram nítidos e formais, seu cabeçalho oficial tornando tudo subitamente aterrorizantemente real. Petição para a dissolução do casamento. Li em voz alta, minha voz mal acima de um sussurro. A linguagem legal formal não conseguia disfarçar a realidade brutal do que eu segurava. Tiago havia se encontrado com advogados, havia preenchido papéis, havia planejado meu abandono com a mesma precisão metódica que outros casais usavam para planejar férias. A sala começou a girar enquanto processava a terminologia que reduzia nosso casamento a um arranjo contratual, sendo terminado devido a diferenças irreconciliáveis decorrentes da falha da respondente em conceber filhos em um prazo razoável. Tiago. Olhei para meu marido, desesperada por algum sinal de que isso era uma piada elaborada e cruel, que ele viria explicar que era tudo um mal-entendido. Em vez disso, ele permaneceu congelado ao lado do pai, seu silêncio falando mais alto do que qualquer confissão poderia. O homem com quem eu havia compartilhado uma cama por 2 anos, o homem cujo café da manhã eu havia preparado naquela manhã, não conseguia nem me olhar enquanto eu segurava a documentação legal da sua traição. "Há mais, Catarina", anunciou Sara com o entusiasmo de alguém revelando o segundo ato de uma performance entretida. "Gostaríamos que você conhecesse alguém muito especial." Uma jovem mulher avançou de onde estava perto da porta da sala de jantar. Eu a reconheci imediatamente. Júlia, do supermercado, a colega nervosa que sabia da nossa festa de aniversário. Mas naquela noite, ela não estava nervosa. Naquela noite estava vestida com um vestido de seda azul que complementava perfeitamente sua tez, o cabelo estilizado com precisão profissional. "Catarina", continuou Sara com glee mal disfarçado, "gostaria que você conhecesse Júlia, a noiva de Tiago. Eles planejam se casar assim que o divórcio for finalizado." As palavras me acertaram como golpes físicos. Noiva. Eles já estavam noivos enquanto eu ainda era legalmente casada com ele. A traição tinha camadas que eu começava a entender. Olhei para Júlia mais cuidadosamente agora, notando detalhes que haviam me escapado no encontro no supermercado. Ela usava brincos que pareciam familiares, delicadas gotas de pérola que eu subitamente reconheci como pertencentes à avó de Tiago. Heranças familiares que haviam sido prometidas a mim já adornavam minha substituta. "Queríamos que você a conhecesse adequadamente", explicou Mateus, com o tom de alguém conduzindo uma transação comercial, para que não haja confusão sobre os arranjos daqui para frente. "Júlia vem de uma família excelente. E ela já provou sua capacidade de conceber. Provou sua capacidade de conceber."
As palavras ecoaram na minha mente enquanto encarava essa jovem mulher que aparentemente era superior a mim, na única forma que importava para essa família. Ela não era apenas a amante de Tiago, era sua upgrade, selecionada e avaliada com cuidado por seu potencial reprodutivo. Os papéis só precisam da sua assinatura, Catarina. Tiago finalmente falou, sua voz rouca e tensa. Eu já assinei. Podemos tornar isso fácil para todos. Fácil para todos. Como se houvesse uma forma fácil de ter seu casamento dissolvido diante de uma audiência de família e amigos. Como se houvesse uma forma fácil de descobrir que seu marido havia planejado sua substituta enquanto você arrumava flores. Para a celebração do aniversário, olhei para os papéis de divórcio novamente, para a linha marcada com um post-it amarelo, onde minha assinatura era requerida. A caneta que Mateus me ofereceu parecia impossivelmente pesada, carregada com a finalidade do que me pediam para fazer. Ao redor da mesa, os convidados se mexiam nos assentos com a energia desconfortável de pessoas testemunhando algo que sabiam ser errado, mas se sentiam impotentes para parar. Alguns evitavam contato visual completamente, enquanto outros observavam com a fascinação de espectadores em uma performance teatral particularmente dramática. Catarina, a voz de Érica cortou o silêncio, e olhei para cima para ver minha melhor amiga de pé perto da entrada da sala de estar, seu rosto branco de choque e fúria. Não assine nada, ainda não. Mas eu estava além de pensar claramente. A humilhação era completa, a traição absoluta. Essas pessoas que fingiam se importar comigo haviam orquestrado sistematicamente minha destruição e faziam isso diante de todos que eu conhecia. Através das lágrimas que faziam os documentos legais borrarem diante dos meus olhos, assinei meu nome na linha designada. A caneta arranhou o papel com finalidade, cada letra da minha assinatura selando meu destino e terminando meu casamento da forma mais pública e humilhante possível. A sala explodiu em vivas aliviados e parabéns para Tiago, como se minha dor fosse o preço de admissão para a celebração deles. Os vivas e parabéns morreram instantaneamente quando Érica avançou, seu rosto transformado de choque em algo muito mais perigoso, fúria fria e calculada. A excitação anterior que eu havia notado no demianor dela ainda estava lá, mas agora eu entendia sua verdadeira natureza. Ela não estava animada em celebrar meu casamento. Estava animada com o que carregava naquele envelope, e testemunhar minha humilhação pública havia lhe dado o momento perfeito para usá-lo. Já que estamos trocando presentes, anunciou Érica, sua voz cortando a celebração com precisão cirúrgica, eu também tenho um. A energia da sala mudou instantaneamente. Convidados que erguiam taças em brindes a Tiago e Júlia agora viravam para Érica com expressões variando de curiosidade a preocupação. Mateus, ainda se banhando no afterglow da orquestração bem-sucedida da minha humilhação, parecia irritado com essa interrupção inesperada. Érica, querida, começou Sara, seu tom carregando a doçura patronizante que reservava para pessoas que considerava abaixo da sua atenção. Que adorável que você queira participar, mas acho que tivemos excitação suficiente por uma noite. Ah, discordo completamente, respondeu Érica, seu sorriso afiado como uma lâmina. Acho que esta noite está apenas começando. Ela enfiou a mão na bolsa com lentidão deliberada, retirando o envelope que protegia a noite toda. Mas em vez de entregá-lo a mim, como eu esperava, ela caminhou diretamente para o fim da mesa de Mateus. O simbolismo não escapou a ninguém na sala. Ela estava desafiando o patriarca diretamente, encontrando poder com poder. Esse envelope contém informação que acredito que vai interessá-lo grandemente, disse Érica, segurando o documento fora do alcance de Mateus. Informação sobre sua nora que poderia ter influenciado sua tomada de decisão esta noite, se você tivesse se dado ao trabalho de reunir todos os fatos antes de prosseguir com essa performance. A confiança de Mateus vacilou pela primeira vez a noite toda. Jovem senhora, não sei que jogo você acha que está jogando, mas... Nenhum jogo, interrompeu Érica, sua voz ganhando força a cada palavra. Apenas verdade.
Algo que parece estar em falta nessa família. Ela colocou o envelope na mesa diretamente diante de Mateus, seus movimentos deliberados e controlados. Abra. A sala prendeu a respiração coletiva enquanto Mateus alcançava o envelope com mãos que não estavam mais firmes. Sua confiança teatral anterior começava a rachar, substituída pelos primeiros indícios de incerteza. Ele rasgou o selo e retirou a folha única de papel dentro. Eu observei seu rosto enquanto lia, testemunhando uma transformação tanto terrível quanto satisfatória. A cor drenou das bochechas dele, como se alguém tivesse aberto uma válvula e deixado todo o sangue sair do corpo. Seu sorriso triunfante dissolveu como açúcar na chuva, substituído por uma expressão de horror nascente. "O que diz?" exigiu Sara, sua voz afiada de ansiedade enquanto observava o rosto do marido desmoronar. As mãos de Mateus começaram a tremer, o papel farfalhando como folhas de outono em uma ventania. Seus olhos dardejavam entre o relatório médico e meu rosto manchado de lágrimas, sua mente claramente lutando para processar a magnitude do que havia acabado de fazer. "É um teste de gravidez", sussurrou ele, as palavras mal audíveis acima do silêncio. Opressivo na sala. "Catarina está grávida." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, não o silêncio expectante de uma audiência esperando o próximo ato, mas o silêncio oco de um túmulo. Convidados que celebravam momentos antes, agora encaravam em choque e horror crescente, enquanto as implicações dos eventos da noite começavam a se assentar. "Positivo", esclareceu Érica, sua voz ecoando claramente pelo silêncio atordoado. "Confirmado por exame de sangue 48 horas atrás. Catarina está carregando seu neto, Mateus, o herdeiro que você alegou que ela nunca poderia fornecer." Encontrei minha voz então, tirando força de algum lugar profundo dentro de mim que eu não sabia que existia. Através das lágrimas e do heartbreak, convoquei cada onça de dignidade que me restava e falei com uma clareza que surpreendeu até a mim. "Parabéns", disse, olhando diretamente para Mateus com olhos que não mais carregavam submissão ou desejo desesperado pela aprovação dele. "Você acabou de dar embora seu neto." A mudança de poder na sala foi imediata e completa. Mateus, que havia comandado a noite com confiança autoritária, agora parecia um homem enfrentando sua própria execução. Os papéis de divórcio assinados que haviam representado sua vitória momentos antes, agora se tornavam evidência de seu miscalculation devastador. "Catarina", gaguejou ele, sua voz quebrando no meu nome. "Nós não sabíamos, não tínhamos ideia. Certamente podemos." "Podemos o quê?" perguntei, minha voz ganhando força a cada palavra. "Desfazer os papéis que acabei de assinar diante de 45 testemunhas? Fingir que esta noite nunca aconteceu? Retirar a humilhação que você orquestrou para seu próprio entretenimento?" Tiago finalmente encontrou sua voz, avançando com as mãos estendidas em um gesto tanto suplicante quanto patético. "Catarina, por favor. Podemos resolver isso. Os papéis não precisam ser protocolados. Podemos rasgá-los agora mesmo." "Resolver o quê, Tiago?" perguntei, e a ironia da situação era tão afiada que quase era engraçada. "Resolver nosso casamento que você já dissolveu legalmente? Resolver seu relacionamento com Júlia, que está usando as joias da sua avó e planejando se mudar para nossa casa?" Júlia, que havia estado ao lado de Sara como um troféu em exibição, agora parecia querer desaparecer no papel de parede. O triunfo que ela usara com confiança momentos antes havia evaporado, substituído pela realização desconfortável de que havia participado da destruição do casamento de uma mulher grávida. "Isso é tudo um mal-entendido", interveio Sara, sua voz subindo em tom desesperado. "Um problema de timing infeliz. Podemos consertar isso. Podemos. Vocês podem o quê?" interrompeu Érica, sua fúria agora totalmente liberada. "Desfazer os documentos legais? Apagar a humilhação pública? Magicamente transformar essa celebração de volta no que Catarina pensava que era?" Mateus agora suplicava abertamente, sua arrogância anterior completamente evaporada.
Catarina, por favor, você deve entender. Pensamos que estávamos fazendo o melhor para todos. Pensamos. Vocês pensaram errado, disse simplesmente. Pensaram que podiam me descartar como mercadoria defeituosa e me substituir por um modelo mais novo. Pensaram que podiam orquestrar minha humilhação para o entretenimento de vocês. Pensaram que podiam destruir minha vida sem consequências. A realidade legal dos documentos assinados se assentava na sala. Mesmo se eu quisesse perdoar essa traição, mesmo se quisesse tentar reconciliação, os papéis de divórcio criavam uma barreira legal que não podia ser simplesmente desejada para longe. As rodas da dissolução já estavam em movimento, gravadas em pedra por assinaturas e testemunhas. Os papéis estão assinados. Continuei, minha voz firme, apesar das lágrimas ainda escorrendo pelo meu rosto. O casamento acabou, e seu neto nunca conhecerá a família que o jogou fora antes mesmo de nascer. A celebração que havia começado com alegria cruel agora era um velório, lamentando a morte de relacionamentos e possibilidades que nunca poderiam ser ressuscitados. O silêncio que seguiu minha declaração se estendeu como um fio tenso, pronto para romper. Ao redor da mesa de jantar, 45 rostos me encaravam com expressões variando de choque a pena, a compreensão nascente do que haviam acabado de testemunhar. Mas eu estava farta de ser o objeto do escrutínio deles, farta de ser a vítima do entretenimento deles. Érica apareceu ao meu lado, como se convocada por algum sinal invisível, seu braço deslizando pelo meu com determinação protetora. Vamos, sussurrou ela, sua voz gentil mas firme. Estamos saindo. Catarina, por favor, chamou Tiago enquanto eu afastava minha cadeira, as pernas raspando no piso de madeira com um som que parecia ecoar pelo caos repentino. Podemos consertar isso. Podemos corrigir isso. Virei para olhá-lo uma última vez, esse homem que havia compartilhado minha cama, meus sonhos e meu ritual de café da manhã. Seu rosto estava pálido de pânico, suas mãos se estendendo para mim em um gesto que era 2 anos atrasado. Consertar o quê, Tiago? Perguntei, minha voz firme apesar das lágrimas que continuavam a fluir. Consertar os documentos legais que assinei diante de todos que conhecemos? Consertar a humilhação que você orquestrou? Consertar o fato de que você me substituiu antes mesmo de me divorciar? Ele não tinha resposta para isso. Nenhum deles tinha. Mateus tropeçou ao se levantar, sua cadeira tombando para trás na pressa. Catarina, você tem que entender. Cometemos um erro terrível. Mas podemos corrigir isso. Os papéis não precisam ser protocolados. Podemos rasgá-los agora mesmo. E depois o quê? Perguntei, minha voz ganhando força a cada palavra. Fingir que esta noite nunca aconteceu? Fingir que você não me humilhou publicamente para o entretenimento da nossa família e amigos? Fingir que Júlia não está lá, usando as joias da sua mãe e planejando se mudar para minha casa? Sara avançou, seu rosto corado de desespero. Catarina querida, você deve ser razoável. Famílias têm mal-entendidos. Isso pode ser resolvido. Pense no bebê. Pense no que é melhor para sua criança. A audácia das palavras dela me parou friamente. O que é melhor para minha criança? Repeti lentamente. É nunca conhecer a família que o jogou fora antes mesmo de nascer. Com a presença estabilizadora de Érica ao meu lado, caminhei para a saída da sala de jantar, deixando para trás o cristal, a porcelana e as flores arrumadas com cuidado que outrora representavam minhas esperanças de aceitação e pertencimento. Meus passos eram medidos e deliberados, cada um me levando mais longe da vida que eu pensava querer. Catarina. A voz de Mateus quebrou ao me chamar. Você não pode fazer isso. Você não pode tirar nosso neto de nós. Parei no limiar, virando uma última vez para abordar as pessoas que haviam acabado de destruir meu mundo com precisão calculada. Não estou tirando seu neto de vocês, disse claramente. Vocês o deram embora quando me entregaram aqueles papéis de divórcio. As vozes argumentadoras e súplicas desesperadas nos seguiram pelo corredor da frente.
mas ficavam mais fracas a cada passo que dávamos para a porta. Convidados que haviam vindo esperando celebrar um aniversário agora se encontravam testemunhas da implosão completa de uma família, e eu podia ouvir seus murmúrios desconfortáveis se misturando aos protestos cada vez mais frenéticos de Tiago e seus pais. O ar fresco da noite me acertou o rosto como uma bênção, enquanto Érica e eu pisávamos na varanda da frente. Após a atmosfera sufocante de traição e crueldade dentro da casa de Mateus e Sara, a noite de outubro parecia limpa e purificadora. Respirei profundamente, enchendo os pulmões com ar que não carregava o peso de decepção e julgamento. "Não olhe para trás", sussurrou Érica enquanto me guiava para seu carro estacionado na calçada. "Não dê a eles a satisfação de te ver hesitar." Mantive os olhos fixos para a frente, focados nas luzes traseiras vermelhas dos carros alinhados na rua, nas luzes de varanda das casas vizinhas, onde outras famílias provavelmente desfrutavam noites normais de terça-feira sem drama ou traição ou humilhação pública. Com cada passo longe daquela casa, sentia algo se erguendo dos meus ombros, um peso que eu carregara por tanto tempo que havia esquecido como era caminhar sem ele. Atrás de nós, a porta da frente se abriu e a voz de Tiago ecoou pelo jardim. "Catarina, por favor, não faça isso." Mas eu já estava subindo no banco do passageiro de Érica, já fechando a porta naquele capítulo da minha vida, com um clique firme que parecia mais final do que qualquer papel de divórcio poderia. Érica ligou o motor e se afastou da calçada com precisão cuidadosa, sua direção incomumente lenta e deliberada na segurança do carro dela. Cercada pelo cheiro familiar do perfume de baunilha e a música suave de fado tocando no rádio, finalmente me permiti desabar completamente. Os soluços vinham de algum lugar profundo dentro de mim, o tipo de choro que envolve todo o corpo e te deixa ofegante entre ondas de grife. 2 anos de casamento, 2 anos tentando ganhar aprovação que nunca viria, 2 anos acreditando que estava construindo algo permanente com alguém que secretamente planejava minha substituição. "Deixe sair", disse Érica suavemente, estendendo a mão para apertar a minha enquanto mantinha os olhos na estrada. "Deixe tudo sair. Você esteve segurando isso por meses." Ele estava certo. Eu havia carregado o peso de um casamento falhando, absorvendo as críticas e decepções da família de Tiago, dando desculpas para comportamentos que deveriam ser inexcusáveis. O alívio de finalmente liberar toda aquela dor suprimida era quase tão overwhelming quanto a dor em si. "Não consigo acreditar que eles fizeram isso com você", disse Érica, sua voz tremendo de fúria. "Não consigo acreditar que planejaram toda aquela performance. Foi cruel além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar." Através das lágrimas consegui falar. "Você me salvou, Érica, se você não estivesse lá com aqueles resultados de teste, se não tivesse enfrentado eles." "Você teria encontrado outro jeito", respondeu ela firmemente. "Você é mais forte do que eles jamais te deram crédito, mais forte do que você se deu crédito." Enquanto dirigíamos pelo nosso bairro suburbano quieto, passando por casas onde luzes brilhavam calorosamente nas janelas de cozinhas e famílias provavelmente se acomodavam para noites normais juntas, comecei a sentir algo inesperado se mexendo ao lado do meu grife. Era alívio, puro e simples. O casamento que havia me sufocado lentamente acabou. A pressão constante para ganhar a aprovação de pessoas que nunca me aceitariam terminou. A pretensão de que estávamos construindo algo belo juntos podia finalmente ser abandonada. "Para onde você quer ir?" perguntou Érica enquanto nos aproximávamos do cruzamento que nos levaria ou para minha casa ou para a dela. "Para casa", disse sem hesitação. "Quero ir para casa." A casa que Tiago e eu havíamos compartilhado parecia diferente enquanto Érica entrava na garagem. A luz da varanda que eu havia deixado acesa lançava sombras familiares pelo jardim da frente, mas algo fundamental havia mudado. Isso não era mais o lar que eu compartilhava com meu marido, era simplesmente minha casa, o lugar onde eu criaria minha criança e construiria o que viesse em seguida.
Érica me ajudou a carregar minha bolsa de pernoite para dentro da casa, sua presença preenchendo o silêncio que outrora parecia opressivo, mas agora parecia pacífico. Enquanto me movia pelos quartos que continham 2 anos de memórias compartilhadas com Tiago, percebi que a casa não mais parecia um santuário para um casamento falhado, parecia o início de algo inteiramente novo. Devo ligar para minha mãe, disse, me acomodando no sofá onde Tiago e eu outrora assistíamos televisão juntos à noite. O mobiliário familiar parecia diferente agora, transformado pelo conhecimento de que eu seria a única adulta tomando decisões sobre o que acontecia dentro dessas paredes. Érica acenou, apertando meu ombro antes de ir para a cozinha. Vou fazer chá para nós enquanto você conversa com ela. Tome seu tempo. Apesar da hora tardia, minha mãe atendeu no segundo toque, sua voz imediatamente alerta com preocupação maternal. Catarina? Querida, é quase meia-noite. Está tudo bem? A pergunta abriu uma comporta de palavras que eu não havia percebido estarem esperando para jorrar. Contei tudo a ela, as faturas de telefone misteriosas, o encontro com Júlia no supermercado, os comentários cruéis nos jantares familiares e, finalmente, a festa de aniversário devastadora que terminara com papéis de divórcio e resultados de teste de gravidez, criando caos em igual medida. Ah, minha querida filha, sussurrou minha mãe quando terminei, sua voz grossa de emoção. Eu sabia que algo estava errado. Podia ouvir na sua voz nas nossas últimas conversas, mas nunca imaginei que eles te tratariam com tal crueldade calculada. Sua validação da minha experiência parecia remédio para feridas que eu não sabia como tratar. Mãe, estou grávida. O bebê que eles diziam que eu nunca poderia dar a eles está crescendo dentro de mim agora mesmo. A alegria na voz dela foi imediata e descomplicada. Catarina, que notícia maravilhosa. Você vai ser uma mãe magnífica. Essa criança é tão sortuda de te ter. Seu entusiasmo contrastava starkly com a aceitação condicional a que eu me acostumara da família de Tiago. O amor da minha mãe pelo seu futuro neto não requeria métricas de desempenho ou prova biológica de dignidade. Simplesmente existia, puro e incondicional. Quero ficar com você por um tempo, continuou ela. Ajudar você a se instalar, preparar para o bebê. Você não deveria passar por isso sozinha. Pela primeira vez em meses, senti genuína excitação pelo futuro. Adoraria isso, mãe. Realmente adoraria. Os meses que seguiram a chegada da minha mãe foram diferentes de qualquer coisa que eu havia experimentado durante meu casamento. Livre do estresse constante de tentar ganhar a aprovação que nunca viria, meu corpo respondeu à gravidez com resiliência notável. O Dr. Pacheco comentava em cada consulta sobre quão mais saudável e relaxada eu parecia. Quaisquer mudanças que você fez na sua vida, disse ele durante o check-up de 5 meses, estão funcionando lindamente. Sua pressão sanguínea está perfeita, seu ganho de peso está exatamente no trilho e honestamente você parece radiante. A gravidez se tornou uma celebração em vez de fonte de ansiedade. Érica organizou um chá de bebê que encheu minha sala de estar com amigos genuínos que ofereciam apoio sem condições. Minha mãe pintou o quarto do bebê em amarelo e verde suaves, criando um santuário que parecia quente e acolhedor, em vez de pressionado por expectativas de produzir a próxima geração de uma linhagem particular. Quando Tiago tentou me contatar por vários canais durante aqueles meses, meu advogado deixou claro que os procedimentos de divórcio continuariam como planejado e que ele não tinha reivindicação legal para envolvimento na minha gravidez. Os papéis assinados daquela noite devastadora haviam criado uma barreira de ferro que protegia tanto a mim quanto minha criança de interferência adicional. O parto começou em uma manhã de terça-feira, no final da primavera, quase 8 meses após a festa de aniversário que mudara tudo. Érica e minha mãe flanqueavam minha cama hospitalar, oferecendo encorajamento e apoio através de cada contração. A sala de parto se enchia de amor e antecipação, mas era amor dado livremente, em vez de amor condicional a desempenho ou sucesso biológico.
Quando meu filho finalmente chegou, saudável, lindo e perfeito, senti uma completude que nunca existira durante meu casamento. Segurando-o pela primeira vez, entendi o que era amor incondicional. Não o scrambling desesperado por aprovação que caracterizara meu relacionamento com a família de Tiago, mas a aceitação simples e pura de outro ser humano exatamente como era. "Ele é lindo", sussurrou Érica, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para o bebê que eu nomeara Davi Érica Miller. "Absolutamente perfeito." O nome do meio honrava a amizade que me salvara na minha hora mais escura, garantindo que meu filho sempre carregasse um lembrete do que era lealdade verdadeira. Davi cresceria sabendo que os relacionamentos mais importantes na vida eram escolhidos em vez de atribuídos por biologia ou certidões de casamento. O quarto do hospital se encheu de flores e presentes de pessoas que celebravam sua chegada sem reserva. Amigos da igreja da minha mãe, colegas de Érica, vizinhos que haviam assistido meu casamento desmoronar e queriam apoiar meu novo começo. Nenhum deles questionava seu valor baseado em linhagens sanguíneas ou herança familiar. Simplesmente davam as boas-vindas a uma nova vida no mundo com alegria. Tiago e sua família não fizeram tentativa de me contatar após o nascimento de Davi, aparentemente entendendo que a ponte entre nós havia sido permanentemente queimada. Os documentos legais que outrora representavam minha humilhação agora serviam como proteção, garantindo que meu filho nunca seria sujeito ao amor condicional e avaliação constante que tornaram minha própria vida com eles tão miserável. Enquanto Davi crescia de bebê para criança pequena, nossa pequena casa se tornou um santuário de risos, caos e aceitação incondicional. Érica servia como tia honorária, mimando-o com atenção e presentes enquanto me ajudava a navegar os desafios da maternidade solo. Minha mãe estendeu sua visita indefinidamente, alegando nunca ter sido mais feliz do que ajudando a criar seu neto. As 3 mulheres que outrora foram excluídas da visão familiar de Tiago criaram algo infinitamente mais valioso. Uma família escolhida, construída em amor em vez de obrigação, apoio em vez de julgamento, aceitação em vez de métricas de desempenho. Agora, anos depois, sento no jardim do quintal assistindo Davi perseguir borboletas com o entusiasmo destemido de uma criança de 4 anos que nunca conheceu rejeição. Seu riso enche o ar enquanto descobre novas flores e insetos interessantes. Seu mundo se expandindo a cada dia em um ambiente onde a curiosidade é celebrada em vez de controlada. A dor da traição fadeu em algo inesperado. Gratidão. A crueldade de Tiago e sua família inadvertidamente me dera o maior presente possível. Eles me forçaram a descobrir minha própria força, a construir um sistema de apoio baseado em cuidado genuíno em vez de obrigação biológica, a criar minha criança sem as pressões tóxicas que quase destruíram meu próprio senso de valor. Davi não sabe nada dos avós que o rejeitaram antes do nascimento. Ele conhece apenas o amor da mãe, sua avó escolhida, que lê histórias para ele toda noite, e sua tia honorária, que lhe traz novos livros e brinquedos com regularidade deliciosa. Sua fundação é construída em aceitação em vez de condições, celebração em vez de avaliação. A vingança que alcancei não foi calculada ou vingativa, foi simplesmente a consequência natural de viver bem, de escolher amor sobre obrigação, de criar uma criança que nunca questionaria seu valor baseado na aprovação de outros. A família de Tiago queria um herdeiro para carregar seu legado. Em vez disso, eles criaram o início do meu, um legado construído em bondade, aceitação e a ideia radical de que o amor nunca deveria requerer adições. Assistindo Davi brincar no nosso jardim, percebi que a crueldade deles me libertara para me tornar a pessoa que sempre fui destinada a ser. A melhor vingança, como se viu, era simplesmente viver bem. Se essa história de justiça suprema te cativou do início ao fim, aperte o botão de like agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Érica avançou com o teste de gravidez,
virando completamente a mesa em Mateus e sua família cruel. Qual foi seu momento favorito da jornada de Catarina? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não perca mais histórias poderosas de resiliência e triunfo. Inscreva-se e ative o sininho de notificações para nunca perder um upload.